desenvolvendo. A área de psicologia, a área da ciência do saber, ela é uma área muito difícil para o meio cristão, né? Porque a gente lida com muitos ateus, muitas pessoas que estão no campo da filosofia do pensamento e acham que a gente que é cristão vivemos no período aí de medieval, né? Vivemos no período de trevas, né? A psicanálise ela tem muita associação com a filosofia, né? Isso é claro, isso é patente. Então, por exemplo, eu até, inclusive, quando alguns pastores, amigos meus, querem fazer psicanálise, eles me procuram e, poxa, Alessandro, como é que... Só um minutinho. Como é que foi e tal? E se eles indicam, tem, lógico, com certeza. Uns porque querem realmente ter isso levar isso como profissão, é algo muito... para quem ama, né? O cuidar de pessoas, né? O lidar com o ser humano e para autoconhecimento mesmo, né? Para melhoria, né? Para sua própria autoevolução. Mas o que eu sempre digo, principalmente para alguns pastores, até que nós sabemos que tem muitos pastores que são muito, como é que você dizer, tradicionais, né? No sentido assim de outros não estão preparados teologicamente, psicologicamente, porque, por exemplo, você vai ouvir lá muitas coisas, até mesmo contra a religião. Sim, né? Sim. Contra a religião. Tem que saber ouvir, né? E você tem que ter esse equilíbrio, que você não está ali para debater Bíblia, né? Nem a parte teológica, você está ali para aprender, né? Para se preparar acerca de uma teoria, né? E você vai, através do equilíbrio, administrando isso, né? Então, tem esse conflito, como o senhor mesmo falou, tem muitos ateus, né? Muitos agnósticos. Então, assim, às vezes eles pegam até pesado, nas coisas concernentes a Bíblia, né? E são bem duros. Maltratam, né? Literalmente eles maltratam. E maltratam a gente junto, né? Agora você imagina você dentro de uma sala de aula, o pessoal descendo o pau na Bíblia, no cristianismo. Eu falo isso porque eu também sou da mesma área, basicamente, que a sua, né? No caso do Senhor, perdão. Não da psicanálise, mas da área de história, né? História, filosofia, né? Então a gente sabe o que é isso, né? Eu sou um dos poucos professores de história e que também é cristão que sofre essas opressões, né? Da historicidade. Eles chamam a gente de professores da Idade Média, né? Na história eles nos retratam basicamente assim, né? Professores da Idade Média. Eles querem fazer a gente voltar ao passado e sofrer, né? Eu falei, não, gente. Não é dessa forma, mas enfim, muito bacana. William, a gente está tomando seu tempo aqui. Não. Despertou, jamais. Né? Vamos lá. Fabiana, seja bem-vinda, tá? Vamos começar. As pessoas que depois quiserem assistir a gente vai ficar disponível no YouTube e na nossa plataforma, que é o nosso site, www.fapes.com.br. Bom dia a todos, seja todo mundo bem-vindo. Nessa manhã nós estamos tendo o prazer de conhecer e apresentar o pastor Alessandro de Jesus, psicanalista clínico da Assembleia de Deus. Deus é fiel, eu vou deixar ele se apresentar. Tá bom? Deixar ele se apresentar para nós. E também o nosso professor Alain Piquete. Pastor Alessandro de Jesus, por favor, se apresente, fala das suas credenciais, por favor. Bom dia, queridos, é um prazer muito grande estar participando com vocês. Desde já eu quero agradecer o convite que nos foi feito por intermédio do pastor William. É uma satisfação muito grande, um privilégio estar aqui, para a gente ter essa troca, né? Para a gente dividir algumas coisas interessantes que são importantes para o reino, para a sociedade como num todo, né? Porque a psicanálise ela é uma ferramenta que precisa, né, até de um pouco mais de conhecimento do povo acerca do que é a psicanálise para a sociedade, né, como benefício, né? Então é muito bom, é um privilégio, fico feliz
porque nós que trabalhamos nessa área, principalmente agora no mês de setembro, né, por conta do Setembro Amarelo, eu fico feliz por ver como a igreja, né, como um meio religioso tem sido acessível, né, e aberto a essa ferramenta, a essa possibilidade de tratamento, de cura, no qual a igreja, por muito tempo, né, por muito tempo mesmo, foi bem reservada, foi bem rígida quanto a isso. Então, um prazer muito grande. Como o pastor William falou, eu sou pastor há 13 anos, na Igreja Evangélica Deus é Fiel. Não é Assembleia, nada contra a Assembleia, tá, gente? Só para o pessoal identificar direitinho. A Igreja Evangélica Deus é Fiel, aqui no bairro de Santa Bárbara, Niterói, há 13 anos. Agora nós vamos completar 14 anos aqui pastoreando. Sou psicanalista clínico, atendo de segunda a sexta, mesmo com a pressão da demanda para a gente abrir, por exemplo, atendimentos aos sábados, mas eu prefiro não fazer isso por conta da família também, né? E a gente tem filho, tem família, então a gente já pastoreia, né? E quem é pastor sabe como funciona a correria e a vida de pastor. Aí você atende de segunda a sexta, senão você não tem vida social, né? E, então, eu atendo de segunda a sexta. É um trabalho que eu sempre tenho dito, por onde eu tenho. Qualquer coisa, vocês me cortam, que eu falo muito, tá, gente? Não, fica à vontade, pastor. Eu fiz programa de rádio muitos anos, então quem fala em rádio sabe como é que funciona, né? Então, eu sempre falo isso por onde eu passo, que a psicanálise, quando eu decidi estudar psicanálise, o meu maior objetivo não era o dinheiro. Lógico, a gente precisa, né? A gente é um trabalho, nossa profissão, a gente tem família, a gente uma renda, né? Que com certeza é muito importante. Mas o meu maior objetivo de estudar psicanálise, de ser um psicanalista, é o prazer de ajudar as pessoas a se encontrarem, a lidar consigo mesmo, lidar com as pessoas, com seus relacionamentos interpessoais. Então, às vezes a pessoa me procura para fazer tratamento, e aí quanto que é? Que a primeira coisa que a pessoa pergunta é o valor, né? Com certeza. Mas quanto custa? Aí eu falo o valor, a pessoa, mas só isso? Eu disse assim, aí eu explico tudo isso, né? É um ministério que Deus me deu, e não é pelo dinheiro, mas é pela satisfação, pelo prazer de ser instrumento para que as pessoas sejam pessoas melhores, né? Esposos melhores, esposa, enfim. Então, esse é um prazer muito grande. Amém. Obrigado, pastor. Professor Alan Piquete, por favor, se apresenta para quem está em casa, nos assistindo nessa manhã. Bom dia, turma. Bom dia, povo. A paz, né, a todos, né? Também quero ratificar aqui o agradecimento ao pastor Alessandro. A psicanálise, ela é muito importante. Eu já anotei 3 perguntinhas aqui, pastor, por final, né, bem pertinentes assim ao nosso meio e também voltado para a humanidade, né? Só deixar um gostinho aqui. Por que a humanidade hoje sofre tanto? Essa é uma, né? De doenças na alma. É uma coisa assim que me intriga. Por que a humanidade sofre tanto de doença na alma? Eu acho que a psicologia consegue explicar essas coisas, né? Porque diz o que o homem não explica, Freud explica, não é isso? Então, gente, o meu nome é Alan Piquete, né? Eu sou da Igreja Nova Vida em Neves, tá? Eu sou professor também e coordenador do seminário e do FAPEG. Eu tenho 3 graduações, né? No caso, eu sou da educação física, né? Gosto de trabalhar com atividades físicas aí voltado para criança, meio lúdico. Também sou historiador, né? Estou me especializando aí na história do Brasil, né? E também em religião. E sou professor de teologia também, especializado em Antigo Testamento e restauração da fé das raízes judaicas.
Então, mais uma vez, a gente está aqui para aprender com o senhor, pastor, porque nós somos professores, mas também somos alunos. Então, não tem como você ser um professor sem ser aluno. Então, ou seja, a gente é eterno aluno, a gente sempre aprende. Então, muito legal aqui o senhor ter se disponibilizado nesse sábado, como você falou, né, um dia que a gente reserva para a família, porque de segunda a sexta a gente trabalha numa correria, domingo a gente tem que cuidar dos irmãos na igreja, e sábado a gente tem que cuidar da família, senão dá zebra. Então, muito obrigado, que o Eterno derrame bênçãos sem medida sobre a sua vida, sua família, seu ministério. O senhor aqui é referência agora para mim também sobre psicanálise, né? Tenho tido alguns amigos e às vezes pessoas com problemas, né, na alma, então eu já sei quem indicar, tá? Então, quero agradecer mais uma vez. Muito obrigado, William. Somos sócios na mesma visão, né? Então, é o que a gente está rolando aqui com o pastor, na sociedade bacana. Então, legal. Gente, muito obrigado. Anotem aí as dúvidas, né? Escrevam para a gente e vamos aqui enxugar aqui todas as nossas dúvidas e dificuldades aqui através do pastor que se disponibilizou para a gente aqui ajudar todos nós. É um assunto muito relevante, gente. Doença na alma hoje é um mal do século, não é isso, pastor? Isso, é o mal do século. Então, pastor Alessandro de Jesus, a primeira pergunta que nós gostaríamos de fazer ao senhor, o senhor poderia explicar para a gente o que é psicanálise, o que desenvolve a psicanálise? Então, primeiro eu estou aqui para ensinar, não, estou aqui para a gente trocar, né, informações. Eu sempre gosto de falar isso. Então, eu anotei algumas coisas importantes, porque a psicanálise ela é muito ampla, muito ampla. Eu sempre digo que mesmo quando a gente pega o diploma, nós não acabou o estudo por ali. Muito pelo contrário, a gente continua aprendendo sobre psicanálise, né? Porque a gente continua nessa busca por informações, por ferramentas, né? que possa sempre colaborar para o tratamento, né? Então, a gente não é formado, a gente está se formando constantemente. Então, como o assunto é muito amplo, e se eu não me engano, acho que no Zoom, né, acho que tem tempo, né, 40 e poucos minutos, se eu não me engano, né? Então, eu quero ser bem, assim, objetivo. A psicanálise é a teoria da alma, né, do psique. Ela foi criada por Freud, um neurologista austríaco, onde trata-se de... Só um minutinho que tem alguém me chamando aqui, gente. Ao vivo tem essas coisas, né? O problema é que as pessoas, mesmo eu botando ali no computador para poder responder as pessoas... Mas peraí, agora foi. Vamos lá. Então, a psicanálise ela trata de uma abordagem, né, que trabalha no inconsciente, que são responsáveis pelas nossas atitudes no automático. E ela trabalha em diversas linhas. Como eu falei, ela é muito ampla, né? E trabalha na questão do automático. Eu sempre gosto de usar algumas analogias, porque para as pessoas entenderem. Por exemplo, uma pessoa me perguntou, me explica como funciona essa abordagem da psicanálise que trabalha a questão do automático, né? Que é a questão do inconsciente. Eu sempre uso um exemplo claro para que as pessoas entendam. Por exemplo, você todo dia passa por uma determinada via, todo dia você passa, quase todos os dias, você passa por uma determinada via. E ali tem um radar. Só que um dia você está ali com a sua esposa conversando, né, e falando diversos assuntos, e você esqueceu que tem um radar ali que é 60. E você precisa diminuir, né? Só que você passa por aquele radar, e depois que você passa, isso acontece muito comigo. Eu falo, rapaz, será que eu diminuí? Caramba, tinha um radar ali, e eu conversando, acabei esquecendo. E aí, qual é a nossa expectativa? Para saber se a multa vai chegar, né? Até a multa chegar, você fica naquela adrenalina, diminuir, não diminuir, e aí você fica naquele questionamento. A multa não chega, ou seja, você diminuiu. Mesmo você não percebendo que aquele local tinha um radar
que você estava desatento, você estava conversando, mas inconscientemente, que é assim que funciona, como você age no automático, o seu inconsciente entende que ali era o local de você diminuir. Aí a neurociência, ela explica isso, né? Que aí a gente vai entrando em várias questões, né? Por isso que é muito amplo. Então, ela trabalha nessas questões. A importância da psicanálise, eu não sei se você vai perguntar isso, se eu não posso... Sim, é a próxima pergunta. Então, a psicanálise, ela trabalha nessas questões, muitas questões, ela é muito ampla, ela trabalha na questão da sexualidade, traumas de infância. Então, a psicanálise, ela é muito, muito eficaz em vários tratamentos, acerca de várias síndromes, traumas. Então, assim, a psicanálise, ela é... Quem estuda a psicanálise, quem mergulha no mundo da psicanálise, se apaixona literalmente, porque ela é uma ferramenta que, assim, eu gosto de dizer isso, alguns pastores não gostam que eu falo isso, mas, assim, é uma ferramenta de Deus, tá? Para ajudar a humanidade. Perfeito. A próxima pergunta que a gente tem aqui: por que algumas pessoas desenvolvem algumas fobias? Isso é muito relativo, né? Assim, uma das questões, um dos questionamentos que ainda não existe um estudo, William, né? E aqueles que estão me ouvindo, que comprove 100% da certeza das causas desses tipos de distúrbio, né? Da síndrome, não é isso que você perguntou? Isso. Então, não existe um estudo, né, que explique, que responda esse questionamento 100%. Mas a gente sabe que existe, de forma geral, alguns fatores que podem contribuir para o desenvolvimento de algumas síndromes, né? Posso falar aqui alguns? Por favor. Então, entre eles, por exemplo, o fator genético, né? Porque às vezes as pessoas me perguntam, por exemplo, a depressão tem cura? Dependendo do fator da depressão, que existem alguns fatores, né, que respondem o tipo de depressão, não existe cura. Nós estamos falando da ciência, tá? Cientificamente falando, clinicamente. Você chegar num consultório, depois de um diagnóstico, você vai entender que clinicamente, né, segundo a ciência, porque a psicologia é uma ciência, tá? Ela, para alguns fatores da depressão, não existe cura. Mas nós, como cristãos, entendemos, né, que lógico que Jesus é médico dos médicos, ele tem poder de curar qualquer tipo de doença. A saber, a depressão, as síndromes, né, os distúrbios mentais, é doença. A gente precisa frasear isso, que é muito importante. Não é frescura, não é falta de Deus, não é falta de oração, não é falta de jejum, não é falta de Bíblia, como infelizmente a gente ouve muito isso, não só no antro religioso, mas na sociedade, porque muitas pessoas têm desconhecimento do que é a depressão, do que são as doenças mentais. Então, por exemplo, um dos fatores, por que um indivíduo desenvolve uma síndrome? Por exemplo, como eu falei aqui, não existe um estudo que comprove 100% a causa, mas existe, por exemplo, algumas explicações que é um consenso, né, da área que entende. Por exemplo, como eu falei, o fator genético. O que é isso? Por exemplo, eu tenho 3 filhos. Só um minuto. Meu Deus, espera aí, gente. Esta reunião... Apareceu aqui que está no limite de tempo, é isso mesmo? Está me ouvindo, ele? Sim, pode continuar, pastor. Tá. Não, é porque apareceu uma mensagem aqui dizendo que estava no limite de tempo, aí eu pensei que ia encerrar. Mas vamos lá. Por exemplo, uma das causas, né? Um dos fatores que responde, talvez, por que um indivíduo desenvolve uma síndrome. Por exemplo, fator genético. Por exemplo, eu sofro de depressão, ou a minha esposa, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde,
O fator genético funciona assim. Se o pastor Alessandro, se o psicanalista Alessandro, se o indivíduo Alessandro sofre de depressão ou de algum tipo de síndrome do pânico, transtorno de ansiedade e diversos que tem, a possibilidade que os meus filhos desenvolva algum tipo de síndrome ou de alguma doença emocional, psicológica, ela é muito grande, porque geneticamente, tá? Parentes, filhos de primeiro grau, muitas das vezes a mãe, né, os laços biológicos da parte materna, né? Por exemplo, a minha filha, ela casa, tem filhos, né? Então, a possibilidade que os filhos dela, se a minha esposa, que é a mãe da minha filha, sofre de algum tipo de síndrome ou de doenças, algum distúrbio mental, a possibilidade que o meu neto ou minha neta, não sei, né, venha desenvolver algum tipo de síndrome é muito grande, por causa da genética, do fator genético, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me interromper, tá? Então, uma das causas, por exemplo, por que um indivíduo desenvolve algum tipo de síndrome? Tem um fator genético, tem o fator ambiental, né, ambientais, que são os eventos traumáticos. Os eventos traumáticos, por exemplo, estresse acentuado, uso abusivo de certos tipos de medicamento, uso de drogas e álcool, isso tudo pode desenvolver algum tipo de síndrome. Mas fraseando aqui, por exemplo, no fator ambientais, por exemplo, uma criança saudável que é criada, né, que vive num lar saudável, mas em algum momento da vida essa criança sofre algum tipo de abuso, ou sexual, ou moral, ou psicológico. Essa criança até então, psicologicamente, emocionalmente, ela é uma criança perfeita. Tá entendendo? Sim, perfeito. Pastor? Então, uma criança é perfeita, mas aí ela sofre algum tipo de abuso, né? Como eu falei, sexual, físico, algum tipo de abuso. E aí essa criança, esse indivíduo, né? Ela é propícia, é quase que, eu gosto muito de falar de percentual para as pessoas entenderem, quase que 95%, ainda estou sendo bonzinho, né, nesse percentual, né? 95% de chances que esse indivíduo, que ainda na fase da infância, desenvolva algum tipo de síndrome. Por exemplo, uma criança ou um indivíduo, independente da idade, tá? Da faixa etária, que sofra um abuso sexual, um estupro, é quase que 100% de chance que essa pessoa vai desenvolver algum tipo de síndrome, principalmente a síndrome do pânico, né? Por isso que pode falar. O senhor, como a gente está falando de depressão, o senhor já respondeu a mais ou menos uma pergunta que a gente queria fazer para o senhor, de como saber se temos algum fator de doença como depressão, ansiedade, síndrome do pânico. O senhor já explicou que muitas das vezes, né, pode ser fator genético ligado a DNA, né, e até mesmo os fatores externos podem auxiliar nesse desenvolvimento. E tem um fator que eu não falei, que eu ia falar, tá? Que também é o fator biológico. Tá? Biológico. Tem o fator, né, psicossociais, que eu falei aqui, ambientais, que também pode ser usado, né? E tem um psicossociais, que é a questão dessas... Por exemplo, uma pessoa, o fator psicossocial, uma pessoa está passando pelo luto, sofre o luto, uma perda, né? Morre, falece um ente querido. Dependendo da pessoa, porque o ser humano é muito complexo, como eu sempre gosto. Alguém está mandando pergunta aí, mas aí você apareceu aqui para mim. Dependendo da maturidade emocional daquele indivíduo. Por exemplo, o ser humano é muito complexo. Por exemplo, minha esposa, quando ela perdeu a mãe, ela teve um abalo emocional muito grande, né? Ela ficou, precisou ter um acompanhamento psicológico. Eu perdi a minha mãe 2 anos depois, né? Não significa que eu também não tive um abalo emocional, mas como o ser humano é complexo, cada um lida de uma forma
com as situações. No caso dela, ela precisou de um acompanhamento, até de um medicamento, né? Então tem pessoas que ela, quando passa por um evento traumático, né? Um acidente de automóvel, onde tem ali uma pessoa que é ferida gravemente, algumas até vêm ao óbito, aquela pessoa ali, e tem o fator biológico, que eu não falei, que eu falo muito, o fator biológico. O que é o fator biológico? É quando a neurociência explica que há uma deficiência nos neurotransmissores cerebrais. Então, esse também é um dos fatores que o indivíduo pode desenvolver algum tipo de síndrome, e aí é muito amplo, né, o leque de síndromes e doenças emocionais. Pastor, uma pergunta. Como a gente pode prevenir esse fator biológico? Existe alguma ferramenta na psicanálise para a gente poder conseguir fazer essa prevenção? Então, deixa só, o professor, ele fez uma pergunta como saber que eu estou sofrendo de alguma síndrome. Ele falou algo assim, não foi isso? Isso. E além dessa, só para a gente finalizar aqui, essas doenças como depressão, síndrome do pânico, ansiedade, não sei, aí de aguardar a resposta do Senhor. Mas essas doenças que estão mais em evidências, né, da alma, elas podem ser de cunho espiritual ou todas são de cunho espirituais? Então, vamos lá. Vamos na primeira que você me fez anteriormente. Como saber, né, se eu sofro de alguma, se eu sofro de algum tipo de doença? Como eu vou saber? Por exemplo, é importante a gente falar aqui que, segundo a Organização Mundial de Saúde, são 322 milhões de pessoas que sofrem de depressão. O Brasil, por exemplo, o percentual é de 5,8%, que isso equivale a 11 milhões e 500 pessoas. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, só perde para os Estados Unidos, para vocês terem uma noção. Então, 1 entre 4 pessoas vão apresentar sinais de transtorno mental em algum momento da vida, alguma síndrome. Tá? Então, por exemplo, como eu posso saber se eu sofro de alguma síndrome? Se quem quiser anotar, isso é importante, né? Até para ajudar algum familiar nosso. Por exemplo, estamos anotando. Primeira forma de saber, a pessoa apresenta algum problema de sono, ou insônia, né? Ou seja, a pessoa tem dificuldade de dormir, tem dificuldade de ter um sono regulado, né? Como a gente diz, normal, né? Dorme aquelas 8 horas de sono, né? Que é o recomendável, ou a pessoa tem um excesso de sono. Ou seja, um dos sintomas, um dos sinais onde acende a luz amarela. O excesso de sono, desculpa, o excesso de sono também? Tanto o excesso quanto a diminuição. Por quê? Eu tô nesse segundo aí. Por que, pastor William? A psicologia explica, a psicanálise, né, os profissionais da área têm sempre isso como regra de ferramenta, a psicanálise. Então, todo excesso esconde uma falta. Então, se eu estou com excesso de sono, né, estou dormindo muito, opa! Ou então, quando eu estou com excesso da falta de sono. Está compreendendo? Tô. Não tem aquele equilíbrio, sabe? Dentro da normalidade. Então, eu durmo demais ou eu durmo menos? Durmo pouco. Né? Quando a pessoa está sofrendo algum tipo de transtorno mental, ela vai ter os excessos. Por exemplo, ou come demais, o apetite, ou tem apetite demais, ou tem apetite de menos. Todo excesso, a pessoa fica excessivamente no celular, nas redes sociais. Ah, é vício? Não, é sintoma. Esse dia, um paciente falou assim, meu esposo, eu tô no vício, eu chego em casa e não faço nada em casa, corro pro celular, isso é vício. Eu disse, não, isso é sintoma. Tá?
Todo excesso esconde uma falta. É a questão da compensação. Me falta aqui, eu compenso ali. Né? A pessoa tem algum tipo de crise de ansiedade, para onde ela corre? Chocolate. Corre para onde? Para a comida. Pode falar. Isso que o senhor está falando aí me remeteu aos pecados cardeais. Sim. Então, ou seja, olha só, as coisas que a gente já ouvia de criança. Mente vazia, oficina do diabo. Brasil é um país de mente vazia, porque o senhor falou que a ociosidade gera vários transtornos. Sim. Então, ou seja, os pecados cardeais de soberba, né? A pessoa se acha sempre, ou ela é sempre melhor do que alguém, sempre superior, ou ela desenvolve um complexo de inferioridade e ela necessita humilhar outras pessoas para poder se sentir superior. Também a avareza, né, que é um desejo desenfreado por dinheiro, consumismo, eu pago tudo, eu tenho o que eu quero, eu consigo tudo o que eu quero. Luxúria, né, que é como é que dá o nome? O problema sexual desenfreado, né? Isso. Ira, gula, inveja, preguiça, todos esses pecados, então, a gente ouvia essas coisas falar e a Bíblia diz que isso gerava doenças na alma, e a psicanálise hoje, a psicologia, corrobora e atesta que isso é verdadeiramente, né, uma verdade. Eu, por exemplo, eu li um livro, que agora eu esqueci o nome do autor, é um dos livros que mudou a minha visão sobre o ser humano. O livro que diz que Jesus é o maior psicólogo que já existiu. Não sei se vocês já leram. Nossa, gente, esse livro, ele traz exatamente isso. Eu já li, eu estou com o nome do autor aqui na mente. Se eu lembrar, eu vou falar. Como a abordagem desse livro traz como Jesus tratava algumas pessoas que tinham cometido algum pecado que para a sociedade, para o meio religioso, exclui, bota para fora, não serve mais. Aí Jesus trazia e dizia assim, olha, isso aqui não é demônio. Porque a gente precisa entender que nem todo pecado é... Mas espera aí, me explica isso teologicamente. A gente sabe que o diabo é o pai da mentira, o pecado o salário do pecado é a morte. Mas nem todo... Por exemplo, eu fiz uma aula de neurociência onde o professor trouxe comprovando cientificamente que nem todo mundo que trai espírito de adultério, o cara é sem vergonha. Gente, é algo muito lindo. Eu mudei minha visão de como muitas das vezes eu olhava um membro meu que cometia o adultério. Aí eu falava para ele, você não vigiou, você deu brecha pro diabo. E depois dessa aula eu falei, meu Deus, porque quem criou o homem foi Deus. Os neurônios, o sistema nervoso, tudo que está aqui no nosso corpo é criação divina, né? E quando houve lá a queda do homem no Éden, aí a gente já sabe, né? Então, um dos fatores também que a gente pode identificar que eu estou sofrendo algum tipo de síndrome, o cidadão, o indivíduo está sempre ansioso, sempre tenso. É normal a gente ficar ansioso, por exemplo, amanhã eu tenho que fazer uma prova. E aí você vai ficar com aquela ansiedade que é normal, né? A gente fica ansioso, né? Nós ficamos ansiosos. Mas quando isso atrapalha o meu cotidiano, quando isso atrapalha as minhas relações, quando a ansiedade ela ultrapassa a normalidade, aí a gente volta na questão do excesso, quando é uma ansiedade que está ultrapassando a normalidade em excesso, onde eu já não consigo dormir, onde eu já perco o apetite, porque eu estou tão ansioso, eu estou sempre tenso, e aí já altera já altera o apetite, já altera o sono, já altera, por exemplo, o meu desempenho sexual, onde altera o meu humor, né? Tô mal-humorado, por quê? Tô preocupado com uma conta para pagar, aí já começa a tratar as pessoas mal. Então essa ansiedade, essa preocupação, ela deixa de ser normal e ela passa a ser um sintoma, tá? Um alerta amarelo, uma luz amarela que está acendendo, dizendo, olha, é um sinal, você pode estar desenvolvendo alguma síndrome, transtorno de ansiedade, né? Síndrome do pânico. Pode falar, professor. Pastor, então, para a gente aqui ter um entendimento melhor, o sinal amarelo que o senhor diz
é um fator de identificação, então ele não é um problema em si. Se a gente identificar esse sinal amarelo, a gente tem grandes chances de conseguir evitar que isso gere um transtorno na nossa alma. Exatamente, isso aí. Depois que entra no sinal, então, tipo, o senhor falou uma parada bacana, como a gente identifica todos esses fatores que o senhor falou, é uma forma de um sinal amarelo. Opa, sinal amarelo. Será que eu estou desenvolvendo? Vamos tentar melhorar. Quando eu entro no fator vermelho, aí, o que o senhor fala nessa situação para nos ajudar a sair desse fator vermelho? O fator vermelho que eu falo é quando a gente já entra na doença em si. É necessário os medicamentos? São necessários? Outra coisa importante, eu vou te responder, já emendando aqui no outros fatores. Como eu falei sobre a alteração do humor, que também é um sinal, né? Aquele humor, quando o humor é desregulado, isso acontece por qualquer motivo. Já viu quando uma pessoa entorna um pinguinho de água, aí a pessoa tá doida, você molhou minha cozinha toda. Você molhou minha cozinha toda. Ou seja, uma coisinha pequena, a pessoa ela está tão com o humor desregulado que ela cria uma questão pequena numa questão grande, né? É um sinal, isso precisa um alerta, afastamento das pessoas, né? A pessoa só vive trancada dentro do quarto, ela não quer compartilhar sentimentos, experiências. A psicologia chama isso de a síndrome do elefante velho? Exatamente. Isso, né? Como aconteceu com Elias, né? Ele passou por uma situação, né, complexa, e o que ele fez? Ele se isolou, né? Ele foi para onde ele não ia ter contato com pessoas, né? Ele não ia ter contato com pessoas. Então, isso é um fator. O esquecimento pode ser uma causa neurológica, também pode ser decorrente da dificuldade de concentração, porque a depressão, ela atinge a falta de concentração, né? Então a pessoa não se concentra. Se ela não se concentra em algo, ela não vai se lembrar depois daquilo que foi falado, porque ela não está concentrada aqui. Por exemplo, a criança que tem dificuldade de aprendizado na escola, a mãe precisa procurar saber, né? Toda escola precisa ter um profissional da área psicológica. Por que essa criança está tendo dificuldade de aprender a ler, de fazer as atividades? Ela pode estar dando um sinal que está sofrendo alguma síndrome, uma questão psicológica. Então vamos tratar. Aí o senhor me fez uma pergunta de como prevenir. Eu acho que foi o William, não foi? Sim, foi eu. Tá, então, mas eu posso responder primeiro a que ele falou quando entra no fator ou volto lá na sua rapidinho? Fica à vontade. Tá, então deixa eu voltar na sua, que aí eu já emendo da dele, ok? Pode ser assim? Pode. Então, por exemplo, o William me perguntou como prevenir, né? Existe formas de prevenir os transtornos. Por exemplo, eu vou falar aqui sobre a ansiedade e a síndrome do pânico, que são síndromes mais popularmente conhecidas, né? São popularmente conhecidas. Por exemplo, praticando exercício físico, porque através do exercício físico são liberados alguns hormônios importantes, né, para o nosso cérebro. Por exemplo, a dopamina, que é essencial para a sensação de bem-estar, conhecido popularmente como o hormônio da felicidade, né? Esse hormônio ele é liberado do nosso corpo através do exercício físico, sem contar dos benefícios do exercício físico pela questão das doenças cardíacas, que é a doença que mais mata no mundo, né? Então isso é muito importante. Como prevenir? Evitando relacionamentos tóxicos, William. Isso é muito importante, pois esses relacionamentos tóxicos, ele faz o quê? Ele aumenta o nosso nível de estresse, e aí é liberado o quê? Qual o hormônio no nosso corpo? O cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, se você vive num ambiente tóxico, onde as pessoas potencializam, são gatilhos, serve de gatilhos, tá? Para alguns tipos de transtornos. Então, como eu vou prevenir? Eu vou cortar todos os laços que é tóxico, que faz liberar hormônios, o hormônio do estresse sobre o meu cérebro. Então, se essa pessoa aqui, pode até ser que ela seja alguém da tua família, eu vou cortar relações? Não, eu só vou evitar um contato mais constante, né? Por exemplo, se vinha na minha casa 7 vezes por semana, agora vai vir uma no mês. Né? Porque essa pessoa é uma pessoa
tóxica, é uma pessoa que eleva o nível de estresse do ambiente, da minha vida. Bebidas alcoólicas, pessoas que bebem, que gostam de tomar, né, um negocinho aí, gostam de tomar um negocinho, como eu posso prevenir, né, essas síndromes, ansiedade, síndrome do pânico, evitando a bebida, ingerir bebida alcoólica. Pois o quê? Por quê? Porque elas estimulam o sistema nervoso cerebral, tornando mais agitado, né? Por exemplo, a cafeína. Tem gente que gosta de tomar café, tem gente que não vive sem um café, a pessoa ansiosa, o síndrome do pânico, tem que evitar a questão do álcool. São formas da gente prevenir o desenvolvimento desse transtorno. Pastor, você quer falar, William, para mim para a gente poder já caminhar para o final, a última pergunta, eu acho que o senhor já respondeu, já tenho certeza, mas vou deixar a pergunta aqui feita. Como tratar a depressão e o suicídio? Se o senhor puder dar mais uma frisada para a gente poder finalizar. E a gente tem mais uma pergunta, que são perguntas que foram feitas ao decorrer da semana, e a gente vai deixar depois do senhor poder dar só mais uma reforçada em questão como tratar a depressão e o suicídio. Então, como que a gente trata a depressão e previne o suicídio? Primeiro, a gente tem que identificar o fator, como eu falei lá anteriormente, né? Você não pode tratar uma doença sem saber que tipo de doença que você tem. Eu estou com uma dor, tô sentindo uma dor imensa na barriga. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar um médico especialista para saber que dor é essa. Então, a primeira coisa que a gente precisa é identificar o fator. Como eu falei, isso é uma questão do fator biológico, psicossocial, genético. Então, a gente vai tratar, né? A gente vai identificar. Uma vez que é identificado, nós vamos tratar. Em alguns casos, pastor William, o professor também que está nos assistindo, que está participando, e os demais, em alguns casos, vai ter que ser tratamento com medicamento. Tá? Por que eu estou frisando isso? Porque as pessoas têm dificuldade, têm preconceito. Eu não sou maluco, né? Deus vai me curar, né? Deus já me curou, não preciso de remédio. A gente tem que ter essa clareza, tem que ter essa responsabilidade, que uma vez que é descoberta o fator, né, dessa depressão, alguns casos vai ser tratado psicoterapia e medicamento. Tá? Porque alguns casos, por exemplo, a depressão severa, porque tem a leve, a moderada e a grave, ou a severa, dependendo da linguagem que preferir. A regular, né, que é a intermediária, e a vermelha, dependendo, tem que ser com medicamento, tá? E aí vai lá o neuro, o psiquiatra, nós vamos encaminhar, e aí ele vai, através de um acompanhamento, receitar, né, vai passar o remédio adequado para aquela pessoa, tá? Então, como eu falei, primeiro, como a gente pode tratar e prevenir, identificando o fator, dependendo, tomando com medicamento. Exercício físico, eu falei lá em cima, evita, né, o exercício físico, evitando o ambiente tóxico. E um fator muito importante para o nosso meio, tá, que é muito importante, por exemplo, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. E lá em Hebreus 11 vai dizer que a fé é o quê? O firme fundamento das coisas que a gente não vê, faz a prova da que a gente espera. Aí a ciência biológica nos diz que a fé, olha isso, a ciência biológica nos diz que a fé é o resultado da interconexão de diversas regiões cerebrais. Já foi demonstrado que as orações repetidas, olha isso aqui, diminuem os batimentos cardíacos e o ritmo da respiração, baixando a pressão sanguínea e reduz a velocidade das ondas cerebrais. O que significa? Que a oração, que a fé, que o exercício da fé, a parte espiritual, religiosa, ela é super eficaz, na minha opinião, indispensável para o tratamento. Aí, para mim terminar aqui, quer falar?
Pode continuar. Para mim finalizar aqui esse meu raciocínio, você me perguntou como prevenir o suicídio. Por exemplo, uma membro aqui da minha igreja, a sobrinha dela com 13 anos, se suicidou de quinta para sexta. 13 anos. 13 anos. A menina já tinha um diagnóstico de depressão severa, tomava medicamentos. Quando eu tenho uma pessoa dentro da minha casa, que eu já identifiquei o fator, que ela está tomando medicamento, ou até que não esteja tomando, mas que ela foi diagnosticada com depressão, né? Com algum tipo de transtorno. O que eu tenho que ficar? Eu tenho que ficar atento. Eu não posso deixar remédios. Eu não posso deixar aquela pessoa... Eu tenho que evitar o máximo de deixar aquela pessoa sozinha. Porque as pessoas que têm um diagnóstico depressivo, elas são propícias ao suicídio. Então, por exemplo, essa criança de 13 anos perdeu o pai há 2 meses atrás. O que o luto provocou nela? Potencializou a doença. Entendeu? Então, como que eu posso prevenir? Ficando atento, com os sinais. Um dia antes, ela mandou uma mensagem para as primas, dizendo assim, eu estou cansada, eu vou morrer. Ela disse que ia se matar? Não. Ela disse, estou cansada, eu vou morrer. Ela não disse, eu estou cansada, vou me matar. Isso é um sinal. Então, como que eu vou prevenir? Ficando atento com o sinal. Ah, mas não é com a pessoa, eu sou depressivo. Como eu posso prevenir? Pedindo ajuda, gritando por socorro. Essa criança pediu ajuda. Ela tentou prevenir, ela não queria. A pessoa, quando comete suicídio, ela não quer morrer. Ela quer dar um fim na dor que está na alma dela, naquele desespero que está dentro dela, que ela toma remédio, que ela faz o exercício de respiração, mas ela não consegue. Então, o suicídio, quando ela se suicida, ela está tentando o quê? Acabar com aquela dor, mas ela não quer morrer. Então, eu vou me prevenir. Quantas pessoas que estão ao meu lado, que sofrem de algum tipo de transtorno ou de doença mental, ficando atento. Quando é comigo, me cuidando, evitando ambientes tóxicos, eu preciso fazer exercício físico, exercitar a minha fé, orações, meditação. Então, esses procedimentos colaboram muito para a gente salvar vidas e para se salvar também. Perfeito, professor. Deixa eu só falar uma coisinha, será que eu tenho esse tempo? Sim, por favor. O professor, acredito que ele esteja aí, porque eu não consigo visualizá-lo aqui, né? E ele me fez uma pergunta lá atrás sobre se ele pode até me relembrar, corrigir se a pergunta não foi essa. Ele perguntou se todas as doenças psicológicas, emocionais, são espirituais, não foi isso? Isso. Você pode repetir ela aí só para mim? Sim. Sim, claro. Se todas essas doenças aí, como que estão na mídia, né? A ansiedade não sei se enquadraria, porque a ansiedade, os fatores externos também, como o senhor falou, de prova, né? Concurso público, né? Trabalho e tal, mas a depressão, o síndrome do pânico, elas são doenças de cunho espiritual, além dos fatores biológicos, né? Mas no caso se todas são de cunhos espirituais ou não? O que a ciência diz isso? Não. Primeiro que a ciência ela não diz em nenhum momento que a depressão ela tem cunho espiritual. Muito pelo contrário, é científica, né? E ambiental, né? E genética e biológica. A ciência vai responder isso. Qual é a resposta para a depressão? Vai dizer isso aqui: genética, biológica e psicossocial. Ela não fala de religião, né? Ela desconhece esse fator, tá? Mas nós né, sabemos como que o diabo trabalha nisso. Essa pergunta é muito comum no ambiente religioso. Como que o diabo trabalha? A depressão, ela é espiritual? Não. Eu, como pastor aqui, eu afirmo isso aqui.
a depressão ela não tem cunho demoníaco espiritual. Como assim? Eu vou te explicar. Como que o diabo trabalha, pastor William e os que estão me ouvindo? O diabo trabalha, dentro do que a gente está falando aqui do contexto da depressão, na circunstância. Por exemplo, a Bíblia diz assim, o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor 24 horas procurando uma brecha. Não é isso que está dizendo a Bíblia? Exatamente. Então, como que o diabo trabalha na questão de depressão? Ela trabalha na circunstância, na brecha. Quando o diabo entende que você está vulnerável espiritualmente, emocionalmente, ele diz, é agora que eu entro. Porque, por exemplo, eu vou trazer aqui um exemplo bem prático. Eu sofro de depressão, né? Hipoteticamente, eu sofro de depressão. E aí eu vou ter o meu humor alterado, correto? Vamos lá, vamos ter, vou ter o meu humor alterado. Eu vou ter falta de concentração. Eu vou ser uma pessoa ansiosa. A depressão, ela atinge a autoestima. Ou seja, olha só, vamos lá, como o diabo trabalha. Eu tô com baixa autoestima, não me cuido, não faço a barba, não boto um perfume, né? Não faço a minha higiene, né, pessoal. Aí eu tenho o meu humor alterado. Aí já trato a minha esposa e meus filhos com rigidez, ignorante, sempre dando fora, maltratando. Olha lá, olha isso. Concentração. Eu não me concentro no meu trabalho. Aí eu tenho já a renda familiar, financeira prejudicada. Aí onde que o diabo entra? O diabo vai entrar aí. Você vai ficar com um homem que não se cuida, um homem fedorento, um homem que não tem, né, não tem uma boa aparência, um homem que te trata mal, trata seus filhos mal, um homem que não é o provedor da família. Aí o que ele vai fazer? Ele destrói o teu lar, a sua estrutura familiar. E aí, olha só, tudo que um depressivo precisa é acolhimento, principalmente da tua família. E ele Mas aí a primeira parte. A primeira parte. Aí eu não tenho família. Aí desequilibra tudo, né? Aí o que o cara faz? O cara vai lá e se suicida. Para quem não sabe... olha só que loucura. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as mulheres são mais sensitivas à depressão. Porém, os homens, o índice de suicídio maior é entre os homens. Por quê? Quando o homem está depressivo, ele não pede ajuda, ele tem vergonha. É frescura, eu sou homem. Que história é essa de depressão? Isso é coisa de rico, isso é coisa de mulher. Aí o que ele faz? Eu vou conversar um negócio para o senhor, eu penso assim. Então, pastor. Tem que mudar essa ideia. Nós já estamos caminhando. E é por isso que eles já vão lá, não tem ajuda, está desequilibrado emocionalmente, vai lá e dá cabo da vida. E, gente, se suicidou, mas o que houve? É aí que o diabo entra. Então, as doenças emocionais, depressão, não tem cunho espiritual. O diabo trabalha na circunstância, na brecha, aí ele entra e aí... Abriu os nossos olhos, hein, pastor? Abriu os nossos olhos. Já estamos caminhando para o fim. Vamos começar a abrir aí para as perguntas, para a gente poder já finalizar. Eu acho que o nosso tempo aqui já passou um pouquinho. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém que está aí na Messias? Fabiana? Não? Ninguém quer, gente? Não é possível. Pois não, Messias. Eu, Messias. Pastor, eu queria saber uma coisa. Eu queria saber se eu posso ser uma ferramenta para ajudar melhor uma pessoa que tem depressão. Se tem alguma ferramenta que eu possa utilizar para poder ajudar, além de um profissional da saúde, lógico, né? Mas eu queria saber se eu posso ter alguma ajuda para colaborar a pessoa a essa situação. Ela se importe em ter mecanismo, ferramentas para ajudá-las. Por exemplo, além do profissional, o que você pode fazer? Eu falei aqui na palestra sobre o ambiente tóxico. Muitas das vezes, eu estou tratando um paciente e eu tenho uma necessidade de por exemplo, uma mulher. Estou tratando uma mulher.
E eu entendo em algum momento do tratamento, de chamar o esposo dela, de chamar os filhos dela. Por quê? Porque tudo que um depressivo precisa, tudo que ele precisa é um ambiente saudável. Então, muitas das vezes, você está aqui na consulta comigo, a gente trabalha, a gente vai conduzindo o paciente, aí ele chega no ambiente dele. O que acontece? A mulher está depressiva, porque o depressivo ele não tem prazer por nada, por coisas simples da vida. O depressivo ele não consegue levantar para lavar uma louça, para fazer uma comida, para tomar um banho. Aí o marido chega em casa do trabalho, não entende que a mulher é depressiva ou que está doente, mulher relaxada, como é que eu casei com uma porca? Ou seja, esse homem vai potencializar doença. Então, como que eu posso ajudar além do profissional? Estendendo esse tratamento. Doutor, minha mulher é depressiva, como eu posso ajudar ela? Aí eu vou te responder. Produza para ela um ambiente saudável. Ajuda ela. Entenda que ela é doente. E segundo a ciência não tem cura, mas você pode proporcioná-la. Pode proporcionar a ela um ambiente agradável, os filhos a mesma coisa, tendo um pouquinho mais de paciência, sendo acolhedor, né? Então, além do profissional, que quando você entende que alguém da sua família não já acendeu aquele sinaizinho amarelo que a gente falou aqui, eu vou procurar um profissional para ajudar alguém da minha família, né? O meu filho, ou minha esposa, eu vou fazer o quê? Eu vou cooperar para que o tratamento que é feito lá no consultório se estenda para minha casa, acolhendo, sem julgar e proporcionando um ambiente agradável para o paciente, né, para o indivíduo. Pastor, também ali interessante, eu gostei da pergunta do Messias, e também é o doutor Pedro, que é um participante aqui da live, ele deixou um acréscimo aqui bastante pertinente, que o senhor mesmo, né, até ratificou essa ideia. A escutativa é um conceito importante nesse fato. Então, como a gente deve ajudar? Ouvir, sem acusar, sem nenhum tipo de pré-conceitos, ouvir ativamente. Essa foi a contribuição do doutor Pedro. Muito obrigado pela contribuição, doutor Pedro. Eu acho que a Fabiana quer fazer alguma pergunta. Fabiana? Oi. Então, como a gente pode ajudar uma pessoa que não reconhece que está com esses problemas, mas, de repente, nós olhamos de fora e conseguimos identificar alguns desses fatores que foram falados? Então, Fabiana, é uma tarefa muito difícil, né? Porque você visualizou, né, os sinais, né? Você identificou, mas agora a própria pessoa ainda não conseguiu enxergar isso, né? E aí, como que você vai convencer essa pessoa? Levando ela à força? Dependendo do grau da depressão, da doença, você tem que levá-la à força, tá? Você vai ter que... Se a pessoa estiver tendo um surto psicótico, você não vai tentar convencê-la. Como é que você vai tentar convencer uma pessoa que está tendo um surto psicótico que ela tem que procurar um médico? Não, você vai ter que arrumar um meio, tá? E levá-la urgentemente num hospital ideal para tratar, né? Aqui, por exemplo, ele tem o Jurujuva, né? Eles recebem isso com mais propriedade. Agora, por exemplo, não chegou ainda no nível do surto psicótico. O que você vai fazer? A sua pergunta é muito interessante, porque a depressão ela é uma doença desconhecida até mesmo do próprio doente. Muitas das vezes o próprio doente não consegue entender que ele está doente porque ele desconhece a doença. Por exemplo, ele tem uma enxaqueca, né? Todo dia sente dor de cabeça. Aí essa pessoa pensa, não, deve ser, eu comi alguma coisa. Ele não consegue entender que pode ser um sinal. A pessoa está sem ânimo para fazer as coisas. Não, porque eu estou passando uma fase difícil. E aí, para com esse negócio de depressão. Tudo para vocês é depressão. E agora virou moda, não é assim? Então, ele mesmo desconhece. E aí, como que a gente vai fazer? Porque nós somos, muitas das vezes, né? Muitas das vezes é minha esposa, é um familiar, e a gente tem aquela ânsia de ajudar, aquele desespero de ajudar. E o que a gente faz? Você está maluco? Você precisa se tratar. Olha, você não está bem.
Que isso ajuda? Não. Isso potencializa ainda mais a doença. Então, é muito amor. Meu amor, falar sobre o assunto, sabe, de forma muito sutil, dizer assim, olha, é sempre bom, mostra artigos, olha aqui, caramba, olha que esse psicólogo botou aqui, sabe, de uma forma suave, de uma forma leve, sem agressividade, né, sem acusação, como o professor aqui, Alan, né, né, ele falou aqui, escutar, né, acolher, sem acusar, sem dizer, você tá maluca, você tá doida ou doido, né? Por exemplo, eu tenho um paciente que ele falou para mim que ele se trata no consultório e chega em casa, a mãe dele, que também é psicóloga, atrapalha. Ele disse, por exemplo, que ela disse para ele esses dias, você não vai namorar, não? Você tá parecendo um viadinho. Mas por que ele não namora? Ele não namora porque ele está num tratamento onde ele chegou destruído emocionalmente, não tinha autoestima, não se autovalorizava. Então, ou seja, vamos tratar o que está fazendo com que ele não se sinta capaz de arrumar uma namorada. Aí a gente veio de ajudar. Mas eu estou falando isso porque eu quero ajudar ele. Falando que ele está igual um viadinho porque não arruma namorada? Ainda sugestiona uma opção para ele que ele nunca pensou nisso, né? Rotula. Aí é outra brecha, né? Aquilo que a gente fala também, uma coisa que pode desenvolver, então isso é verdade, pastor? As palavras de maldição que a gente joga em cima de umas pessoas, principalmente crianças, e isso pode, no futuro, trazer um desequilíbrio? Por quê? Olha que coisa linda isso aqui, é muito bom, né? É muito bom isso aí. Por quê? Essa aula não acaba hoje. Por quê? Porque a criança, segundo a psicologia, até 10 anos você forja o caráter da criança. Até 10 anos, você forja o caráter da criança. Então, por exemplo, a mãe vai ensinar a criança a fazer a lição de casa. A criança está tendo dificuldade. Você é muito burra. Você é orelhuda. Olha que criança burra. Você não me puxou, não. Você deve ter puxado teu pai. Olha que criança idiota. Não serve para nada. O que você está fazendo? Você está afirmando. Você está fazendo um mecanismo de autoafirmação para aquela criança que ela é burra. Aí a gente vai começar aquela questão da crença limitante. Aí a gente vai falando, você é burra, você não serve para nada. Comparação. Olha o teu irmão. Teu irmão é mais novo do que você e consegue fazer. Aí o que a gente vai fazer? O que a gente vai produzindo naquela criança? Baixa autoestima. Aquela criança cresce entendendo que ela é burra, que ela não serve para nada, que os outros são melhores do que ela. Olha isso. A gente destrói a vida de um ser humano sem ter o menor sentido do que está fazendo. Porque às vezes a gente fala isso intencionalmente. Sem intenção de ferir, mas automaticamente a gente fere. Aí volta lá, professor, no que você falou lá atrás, quando você falou sobre a questão da influência maligna. Aí eu falei que o diabo entra na brecha. Onde que o diabo entra nessa criança? Quando a mãe fala assim, você é burra, você não presta para nada. O diabo, opa, é agora que eu entro. Quando a mãe fala assim, não, filha, você consegue, você é inteligente, você é capaz, a gente fecha as brechas, o diabo, epa, não encontrei como entrar. Por exemplo, eu comprei uma beliche para meus filhos, e minha filha, de 7 anos, ela não sabia descer da escadinha. Ela não sabia. Um dia eu acordei de madrugada com ela gritando. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Aí saí correndo. Ela estava travada na escada. Ela, pai, eu não consigo descer, eu não sei descer. O que eu fiz? Eu fui lá, peguei ela no colo e botei ela para baixo? Não. Eu disse, filha, você consegue? Você é capaz de descer sim. Papai vai te ajudar. Né? Eu ressignifiquei. Eu dei um novo que era difícil em uma potencialidade de vitória, de conseguir, né? Aí eu ajudei ela como? Eu disse, eu não vou te botar para baixo, eu vou te ajudar. Eu vou colaborar. Olha o que eu falei para ela, eu nunca me esqueci disso. Em uma madrugada, era 3, 4 horas da manhã, eu falei para ela, eu não vou te botar para baixo, eu vou te ajudar.
dentro da sua capacidade de descer daí. Ela, como é que eu faço? Eu falei assim, bota um pezinho aqui, vê se, agora, vai, tenta. Ela não conseguiu, disse, consegue? Me ajuda, disse, estou te ajudando. Ela me pega no colo, disse, não, se eu te pegar no colo, filha, eu não estou te ajudando. Eu não estou te ajudando pegando você no colo. Eu estou te estimulando. Eu estou trazendo para você o entendimento de que você pode. Aí ela foi tentando devagarinho, porque é passo a passo. Eu ajudei numa dificuldade que ela estava tendo. Já pensou, eu chego aqui no quarto, meu Deus do céu, você me acorda 4 horas da manhã, amanhã eu tenho que trabalhar, acordar cedo. Que garota burra, não consegue nem descer de uma beliche, uma garota desse tamanho. Eu estou ajudando ela em quê? Doutor Alessandro, Nada. Eu estou com uma pergunta aqui de uma aluna nossa, que ela perguntou o seguinte: é possível a depressão gerar algum tipo de fobia? Sim, é possível, justamente pelos fatores que eu falei mais acima. É possível. Por exemplo, a pessoa que ela é depressiva, ela tem, vamos lá, ela tem, deixa eu pensar aqui de muitos fatores, né? A pessoa depressiva, ela, por exemplo, ela tem síndrome do pânico. Ela citou aqui que ela tem medo de lugar fechado, elevador, então, por exemplo. Então, ela tem essa fobia, deixa eu explicar uma coisa que é interessante. Nem sempre quem sofre de alguma fobia é depressivo, tá? E vice-versa. Perfeito. Por quê? Por quê, William? Deixa eu explicar. Porque talvez ela não é essa pessoa, ela desenvolveu essa fobia por algum evento traumático. Por exemplo, eu tenho um paciente que ela comprou um carro, aprendeu a dirigir e tal, tirou habilitação, comprou o carro está estacionado 4 anos na garagem. E aí eu perguntei para ela, por que o carro está estacionado 4 anos na garagem se você tem habilitação, se você sabe dirigir? Aí ela me explicou. Ela tem 32 anos. Quando eu tinha 8 anos de idade, meu pai se envolveu num acidente onde a minha madrinha que estava no automóvel veio a falecer. Então, todas as vezes que eu entro no carro, que eu viro a chave, que eu ligo o carro, a primeira coisa que vem na minha cabeça, na minha mente, é o acidente. Eu vejo minha madrinha morta, com o pescoço quebrado. Olha isso, gente. E eu começo a tremer. Ela disse que toda vez que ela entra no carro, ela começa a tremer, ela começa a suar. E ela disse que a coisa é tão grave que às vezes nem do carro ela consegue sair. Então ela tem uma fobia que foi ocasionada e desenvolvida por um evento traumático. Lembra da questão psicossocial que eu falei lá atrás? Um evento traumático. Então talvez a fobia dessa pessoa foi ocasionada por algum evento traumático, tá? E precisa ser ressignificado, tratado, psicoterapia, resolve isso. Maravilha. Então, sempre é bom ressaltar aqui, nem sempre o depressivo vai ter algum tipo de fobia, e vice-versa, tá? O depressivo, ele é mais, a possibilidade é maior, mas não é uma regra. Nem sempre o depressivo vai ter algum tipo de fobia, tá? Só para a gente desmistificar isso. Perfeito. Eu anotei aqui uma pergunta de uma pessoa que perdeu alguém e desenvolveu uma depressão. É possível? É possível. É a depressão psicossocial, né? Ela foi desenvolvida pelo um acontecimento, algum evento. Aí volta aqui. Eu citei a minha esposa. Minha esposa não sofria de depressão. Após o falecimento da mãe dela, ela ficou depressiva, né? Ela faz um tratamento com medicamento. Então, é possível, né? O luto, ele em alguns casos, proporciona a depressão. Por isso que é importante o tratamento, né? Por isso que é importante o tratamento. Muitas pessoas acham que resolve sozinha, em casa. Tá? Eu vou na igreja, estou fazendo uma campanha de oração, ok, exercitar a fé, mas eu preciso também ter um acompanhamento profissional para tratar esses traumas,
tá? Por exemplo, eu tenho um paciente que ele desenvolveu um transtorno na sua sexualidade. Todas as mulheres que ele enxergava, né, enxergava porque hoje ele está evoluindo no tratamento, era só como objeto sexual. Ele enxergava a mulher simplesmente, né, para uma questão, né, de sexo mesmo, né, de satisfação pessoal. Porque ele sofreu um evento traumático, né, ficou depressivo, e esse evento traumático envolvia a questão sexual, abuso sexual, tá? Abuso sexual. Então, isso desenvolveu nele. É igual a questão do luto. A pessoa não tem depressão, mas aquele evento desenvolveu uma depressão naquela pessoa que precisa de tratamento. Então, nós somos hoje as experiências do ontem. É isso que Freud ele fala, né? Onde vai tratar os traumas, a ansiedade. Por isso que existe o acompanhamento. Isso é muito importante. Então, nós somos a experiência, nós somos hoje o fruto da experiência do ontem. Só para ressaltar aqui a questão do ambiente também, Provérbios capítulo 13, verso 20, Salomão diz o quê? Se você quer ser sábio, você vai andar com tolo. Não, isso que Salomão diz. Se você quer ser sábio, você tem que andar com sábio. Paulo vai dizer em 1 Coríntios que as más conversações corrompem os bons costumes. O ambiente, olha o ambiente, nós somos fruto do meio. Esse é o ambiente, o meio, né? O meio então, nos leva a nos corromper. Então, essa questão do luto é isso. Então, a pessoa desenvolveu, né, a depressão por causa dessa experiência traumática. O luto existe, você tem. Outra coisa importante sobre o luto, não impeça uma pessoa de viver o luto. Isso é terrível. Tá? Deixa a pessoa chorar, deixa a pessoa alguns dias, né? Até tem aí a lei que você, né, quando a pessoa sofre, dependendo da perda, você pode ficar em casa ali alguns dias, né? Então deixa a pessoa viver o luto, deixa a pessoa chorar. Jesus chorou, né? Jesus chorou. O luto, então, é um fator amarelo. Amarelo. Que a gente tem que ficar atento no luto, até mesmo de pessoas que convivem conosco, a gente tem que se atentar na hora do luto, porque realmente o ser humano não foi feito para perder ninguém. E quando a gente perde uma pessoa que a gente gosta, a Bíblia ela é bem enfática em dizer que até pela volta de Jesus, lá em Zacarias, ele fala assim, quando Jesus voltar, os judeus vão se lamentar e vão sofrer como uma mãe sofre quando perde um primogênito. Então, você vê, e a morte, né, ela causa um vazio muito significativo, porque é um relacionamento familiar, é um coração, é um amor. Quando você perde a ascendência, né, mesmo sendo um fator natural, que nós devemos enterrar os nossos pais, mas causa uma dor. Mas quando a gente perde também na descendência, aí eu acho que é um sofrimento assim que gera basicamente uma depressão quase que eterna, né? Porque uma mãe, quando perde um filho, é como se o coração dela tivesse oco agora, né? Exato. Então a gente tem que ficar atento nisso aí no fator amarelo. Por quê? É importante a gente falar isso aqui. A tristeza, a depressão, o que é depressão, né? A depressão ela é um transtorno mental, né? Caracterizado por uma tristeza profunda, né? Por alguma perda, enfim. Então, 3 semanas, legal, né? A pessoa chorou. Quando entra na 4ª, na 5ª semana, tá piscando a luz amarela. Né? O luto está se estendendo por um período que já não é normal. Lógico, cada ser humano é um ser humano, o ser humano é complexo, mas na 3ª, na 4ª, na 5ª semana você já, está se estendendo. Por exemplo, a Bíblia, Neemias, quando ele recebe a notícia do estado de Jerusalém, o que ele diz? Eu parei, sentei, chorei por alguns dias, orei ao Senhor, traduzindo aqui para a nossa linguagem, sacudi a poeira e dei a volta por cima. Entendeu? Então, tem alguns dias, passo 3 semanas, vai.
quarta, quinta, sexta, epa, vamos procurar ajuda. Perfeito. Chegamos no nosso final, né? Poxa, mas já? Nosso projeto era 45 minutos, mas graças a Deus já conseguimos aí alcançar aí uma quantidade de tempo boa. Professor Alan, quer falar alguma coisa? Eu? Sim, quer falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa? Não, aprendi muito. Depois o pastor pode deixar aí as informações do seu escritório, né? Os dias que o senhor atende, né? Pode divulgar tranquilo. Eu gostei, porque a gente precisa mesmo no nosso meio psicólogos, psicanalistas, né? Tudo que são pastores, que conhecem a verdade, porque a gente trata da alma, e a gente trata o corpo físico, trata a alma e trata o espírito, né? Então, é uma conexão, não dá para tratar isoladamente. A ciência é legal? É legal, mas a gente também necessita do espiritual. Então, pastor, parabéns, gostei muito, vou indicar o senhor, com certeza, depois a gente se fala aí, bota o telefone do senhor no grupo, o cartãozinho que o senhor tiver. Então, quero agradecer aí a população, a galera da live, né, o Messias, Fabiana, Carla, a outra irmã aí que está com o nome aí de Moto 6, mas enfim, e o doutor Paulo também, o doutor Pedro, desculpa. Muito obrigado pelo carinho de vocês, né, a credibilidade, foi uma aula proveitosa demais. Muito obrigado. Pastor Alessandro de Jesus, gostaria que o senhor falasse um pouquinho das suas duas obras e a que o senhor está fazendo lançamento nesse mês, por favor. Perfeito. Eu escrevi 2 livros, né? Há 2 anos atrás escrevi sobre casamento, os inimigos do casamento. A gente traz uma abordagem teológica, bíblica, né? Visão do reino, e também da área psicológica, né? Sim, é um livro muito, modéstia à parte, né? Muito agregador. E agora, esse mês, já para a semana que vem, está chegando aí o nosso próximo livro, que é os efeitos desastrosos da falta da figura paterna. Gente, olha... Esse título é bom, hein? Quando for fazer o lançamento, divulga aqui para a gente que nós vamos. Olha, esse livro, o combinado com a editora era 60 páginas, e a gente foi escrevendo, bateu 120, ele falou assim, para por aí. Vamos tirar alguma coisa, vamos deixar para 100 páginas, disse, não tem como tirar, isso aí é coisas que, sabe, e a gente traz abordagem também, bíblica, do reino, teológica e psicológica, né, gente, o impacto social de uma criança, de um indivíduo que cresce num ambiente onde ele não tem a figura paterna. Gente, é uma coisa muito linda. Se alguém não foi eu que escrevi, foi Deus. Se alguém quiser adquirir essa obra, como que pode fazer, pastor? Então, na próxima semana a gente está recebendo os livros, né? A editora em São Paulo, e aí eu vou estar divulgando, depois eu vou estar mandando para você o cartaz aí da pré-venda, divulgação, e ali tem todos os telefones de contato, das redes sociais, é só entrar em contato, que a gente está já reservando, porque a gente já tem quase 500 livros reservados. Tem um pastor que pediu 300. Eu falei, pastor, se eu te vender 300, eu não quero monopolizar, né? Quero, né? Então, e assim, então eu vou estar divulgando para vocês esse livro. Eu tenho certeza que vai mudar o nosso caráter paterno, tanto espiritual quanto biológico, né? É algo assim muito importante. Pastor, que a gente pegou experiência de consultório, experiência como pastor e aplicou ali. Pastor, se alguém quiser assistir um culto na sua igreja, como que faz? O senhor pode ceder aí o endereço? Então, ainda nós estamos ainda com um público reduzido por conta da pandemia, né? Muitas igrejas já voltaram ao normal, ainda a gente está mantendo, porque a gente sabe da responsabilidade, da gravidade, né? Então a gente está tendo aí um público reduzido, mas a gente está recebendo pessoas. Os nossos cultos aqui são às quartas-feiras, às 19 horas, né? Quarta profética, e das 19 horas às 20h30, né? Rigorosamente, né? A gente é muito disciplinado com essa questão de horário,
E aos domingos, né, das 18 horas às 20h30, Rua Perlingeiro, 982, bairro de Santa Bárbara, Niterói, no ponto final do ônibus 62, na beira da rua. Quem vai de ônibus vai soltar em frente à igreja. Não é rua paralela. O William já esteve lá pregando lá, né? E é isso. Vai ser uma satisfação muito grande receber todos lá. Obrigado, pessoal. Quero agradecer a todos, em nome da FAPESG, Faculdade de Pesquisa e Ensino, ao pastor Alessandro de Jesus, que se disponibilizou ao seu tempo para poder estar aqui conosco. Aguardamos novas datas, que o senhor possa aí nos ajudar novamente com o assunto tão importante, tão atual, né? Que é esse mês. Gostaria também de agradecer a todos que estão presentes.